Repórter Eco de hoje, você acompanha o trabalho da bióloga que criou um canal no YouTube sobre práticas sustentáveis. Conheça também as curiosidades sobre os primatas e as semelhanças com os humanos. E ainda, estudantes de engenharia inventam um tijolo ecológico que é produzido sem a queima de madeira. Feito à base de terra que seria jogada fora, o tijolo não usa forno a lenha como o convencional. Histórias como a do nosso cafuné, que tem origem no comportamento de catação dos primatas, são contadas no livro de Paulo Auríquio. E uma youtuber faz sucesso com vídeos sobre atitudes que ajudam a diminuir os impactos ambientais. Um grupo de estudantes inventou um tijolo ecológico. As principais vantagens: esse tijolo reaproveita a terra e não vai para o forno a lenha. Em busca de algo novo na área da construção civil, este grupo de estudantes de engenharia chegou a uma receita de tijolo ecológico, feito à base de terra descartada. 75% hoje de toda a matéria-prima extraída do meio ambiente é dedicada para a construção civil. O nosso tijolo não entra nessa estatística, porque a terra que a gente usa é uma terra de descarte, uma terra de terraplanagem. Essa terra chama saibro, é uma terra que ela é 70% areia, o resto é dividido entre água e silt. Então a gente está reutilizando essa terra, né? Dando um novo destino para uma terra que seria descartada. Na composição do tijolo tem uma pequena proporção de cimento. Quando a mistura está no ponto certo, passa por um triturador e segue para a prensa. Ao contrário do convencional, este tijolo não passa pela queima feita em fornos a lenha. Ele é colocado em descanso por 28 dias à sombra, para a peça ganhar resistência. Esse é o principal fator ecológico dele. A cada 1000 tijolos produzidos do convencional, são desmatados o equivalente a 10 árvores para manter os fornos ligados. E esse tijolo não usa nada disso. Além da emissão do CO2. Além da emissão do CO2. Além do desmatamento, tem a emissão do CO2 pela queima dessa madeira. Os estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia projetaram o tijolo com encaixes para economizar tempo e material durante a obra. Esses 2 furos eles servem para você passar a instalação hidráulica e elétrica sem ter que furar na vertical. Além disso, esses furos também, por manter o fluxo de ar dentro deles, acaba melhorando o isolamento térmico e acústico da residência. Você acaba economizando material por conta desse formato do tijolo? Também. Ele, por ter um acabamento bonito externo, então você não precisa rebocar, por exemplo, na parte externa, você pode deixar o tijolo aparente. O modo de assentamento dele você economiza com argamassa de assentamento também, devido aos encaixes. Você reduz em torno de 20% a quantidade de argamassa utilizada na obra. Este projeto tem um olhar voltado para a inclusão social. Ele sai da sala de aula, sai do laboratório de testes. Nesta fase, ex-moradores de rua estão sendo capacitados para produzir o tijolo ecológico. Este treinamento tem caráter didático, educativo. Mas a ideia é encontrar um lugar para instalar uma fábrica nos moldes da legislação, começar a produção, gerar emprego e renda. A oficina de capacitação abriu nova porta para o seu João, de 53 anos, que viveu mais de 20 nas ruas. É bom demais. Não só para nós como trabalho, como para quem vai comprar também, né? Seu Hermes trabalhou muitos anos de servente de pedreiro, até ficar desempregado aos 40 anos de idade e ser despejado. E seu Hermes, o senhor que tem experiência na área, é um bom tijolo? É um tijolo resistente esse? Bom, eu espero que seja, né? Porque é um material novo agora que eu estou conhecendo agora, só feito com a terra, né? E o cimento, eu espero que seja, né? A gente queria fazer mais do que só o tijolo ecológico, a gente queria ajudar
o mundo, a sociedade de alguma forma, tomar uma atitude. Faça muito sucesso e venha mais movimento e mais projetos. O trabalho dos estudantes, que valorizou a inclusão de ex-moradores de rua, foi reconhecido e premiado. Nós estávamos numa competição com outros projetos sociais, chamado de edital, e fomos premiados nessa competição, né? Graças a todo esse evento, nós pudemos ir ao Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, apresentar nosso projeto no maior evento de empreendedorismo social do mundo. Lá tinham investidores, apreciadores do tema e centenas de pessoas puderam conhecer mais um pouquinho da nossa história. Esse reconhecimento pode trazer um retorno financeiro muito positivo no projeto e pode impulsionar a gente ainda mais, né? Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A humanidade consome recursos da terra a taxas insustentáveis. É o que mostra o novo relatório da ONU Meio Ambiente com o Panorama Global sobre Recursos de 2019. A extração e o processamento de materiais, combustíveis e alimentos contribuem com metade das emissões de gases do efeito estufa e são responsáveis por mais de 90% da perda da biodiversidade e pela escassez de água. O setor de transportes e o de construção são grandes consumidores de recursos do planeta. A expectativa de vida no mundo subiu 5 anos e meio entre 2000 e 2016. Passou de 66 anos e meio para 72 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em países onde a renda é menor, a expectativa média de vida é 18,1 anos mais baixa do que em países ricos. Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças. Segundo a Organização das Nações Unidas, são 705 milhões de pessoas acima de 65 anos, contra 680 milhões entre 0 e 4 anos. Segundo cientistas, quase metade de todos os países enfrenta uma redução da natalidade. Estamos vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. As mudanças climáticas abalaram a vida de 62 milhões de habitantes só em 2018. Relatório da Organização Meteorológica Mundial afirma que é preciso cortar as emissões globais de gases do efeito estufa em 45% até 2030. Se a medida não for tomada, variações do clima e eventos extremos, como seca, tempestades e furacões, podem atingir um número cada vez maior de pessoas. No Brasil, a Agência Nacional de Mineração interditou 56 barragens por problemas de estabilidade. Desse total, 39 por falta de documentação e 17 porque informações enviadas pelas mineradoras indicavam falta de estabilidade. A maioria delas em Minas Gerais, onde ocorreu o rompimento da barragem da Vale este ano em Brumadinho, e em 2015, da barragem da Vale e da BHP Billiton em Mariana. Foi encontrada pela primeira vez no interior de São Paulo uma espécie de inseto conhecida como besouro-escorpião. É o único besouro considerado venenoso e capaz de picar pelos ferrões. Segundo o zoólogo Antônio Lucas Amaral, da Universidade Estadual Paulista de Botucatu, houve registro de picadas de pessoas em 2 cidades, Boituva e Botucatu. Antes só havia ocorrido no Peru. O zoólogo informou que a picada não é letal e que oferece pouco risco ao ser humano. Mas cada pessoa pode ter uma reação diferente. E você vai ver daqui a pouco. Bióloga cria canal no YouTube sobre práticas sustentáveis.
E a seguir, as curiosidades sobre os primatas e as semelhanças com os seres humanos. O Repórter Eco volta logo mais. As descobertas sobre o mundo dos primatas são reveladas no livro do biólogo Paulo Auríquio. São animais que despertam a nossa curiosidade porque, segundo cientistas, os humanos e os primatas têm origem em um ancestral comum. Visão é o sentido mais desenvolvido nos primatas, o grupo de mamíferos que inclui macacos e seres humanos. Adaptados para viver em árvores, eles precisam enxergar muito bem para localizar as presas que servirão de alimento e para não cair dos galhos. A curiosidade está no livro Introdução aos Primatas, do biólogo Paulo Auríquio, professor da Universidade Federal do Piauí. A fascinação pelos animais vem da tentativa de compreender melhor a nossa própria espécie. As pessoas têm dificuldade de acreditar que nós somos primatas, então, lendo esse livro, ele vai conseguir entender isso, né? Quais são as relações, quais são as similaridades, né? A fisiologia deles é muito similar à nossa, o comportamento, se você vê a mãe de um primata criando o filhotinho, você vai ver um humano criando o filhotinho, né? O esqueleto é completamente igual, né? Só muda a proporção de osso, essas coisas assim, mas eles são todos nós, né? Uma curiosidade que está no livro. Você sabia que o nosso cafuné vem da catação dos primatas? Aquele ato de ir lá tirar o piolho, as peles mortas? E ela acontece numa hierarquia. Os primeiros a serem catados são os machos dominantes. Depois vêm as fêmeas dominantes. Aí os outros adultos do grupo e, por último, os filhotes. Machos e fêmeas podem ter características físicas diferentes, o que ajuda na identificação. É o chamado dimorfismo sexual. No Brasil são poucas, né? Tem o parauacu, que tem a cara branca, a fêmea não tem poucas diferenças, né? Se a gente for... Mas na Ásia e na África tem diferenças muito grandes, né? Por exemplo, tem um macaco da África que tem o escroto azul turquesa, né? Que é uma questão de chamar a atenção da fêmea. Então, cada espécie evoluiu de forma a chamar a atenção para a questão sexual, né? Que é a questão mais importante que tem, né? Deixar os seus genes para a geração futura. Ao escrever o livro, Paulo Auríquio pensou nos jovens estudantes, mas a publicação também pode interessar a outros apaixonados por esses animais. Traz a história evolutiva de 65 milhões de anos para cá, com ênfase à América do Sul. Listas e fotos de várias espécies. E para facilitar o entendimento de como eram os ancestrais das atuais espécies, o autor contou com a ajuda do filho desenhista. Pedro Auríquio se baseou em fósseis para realizar a concepção artística do que seria a aparência deles. Se você consegue entender o primata, se esse aluno, se esse iniciante consegue pegar toda essa essência, ele vai trabalhar com isso, né? Porque o mote hoje é trabalhar a conservação. É lógico que eu falo de anatomia, eu falo de fisiologia, mas essas coisas todas estão relacionadas com a questão de conservação. Se você não entende, você não conserva. Os primatas estão ameaçados. Estudo realizado por 72 especialistas, entre eles 8 brasileiros, indica que 60% das espécies correm o risco de desaparecer até o fim do século. Entre eles, chimpanzés e orangotangos. Brasil, Madagascar, Indonésia e República Democrática do Congo abrigam 2/3 das cerca de 439 espécies de macacos conhecidas no mundo. A situação é alarmante em todos eles. No nosso país, 39% das 102 espécies de primatas estão ameaçadas.
O deflorestamento em todo o planeta é o grande problema desses animais, né? Desses animais e de todos os outros, né? Não são só os primatas que sofrem com isso. Porque, em geral, eles precisam de grandes áreas, né? Exatamente. E a gente está querendo só fazer lucro, né, com isso. É muito triste, né? Que a gente não tem noção do mal que a gente está causando para o nosso futuro. Não é do futuro do primata. As pessoas falam, para que salva o mico-leão dourado? Não é essa a questão, é uma questão de ética, inclusive, né? É uma ética que a gente tem que respeitar, porque o ambiente não é só nosso, é de todo mundo. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Estas cenas raras mostram um grupo de 40 cachalotes a 300 quilômetros das praias do litoral sul de São Paulo. Normalmente, eles não são avistados nessa região da costa brasileira. As imagens foram registradas por pesquisadores em um avião da Petrobras. Eles faziam um monitoramento da Bacia de Santos para avaliar os impactos da exploração de petróleo do pré-sal. Os cachalotes chegam a ter 18 metros de comprimento e podem pesar até 57 toneladas. Pertencem à ordem dos cetáceos, assim como os golfinhos, orcas e outras espécies de baleias. Mas apesar do tamanho, o cachalote não é uma baleia. Ele tem dentes e come peixes e lulas, que vivem a grandes profundidades. Enquanto a baleia possui cerdas ou barbatanas para filtrar plâncton e pequenos peixes. São imagens raras do cachalote, o maior mamífero aquático com dentes do planeta Terra. Um animal na lista das espécies ameaçadas de extinção. E você vai ver a seguir. Uma bióloga divulga em vídeos no YouTube as boas práticas ambientais. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A bióloga Camila Vitorino criou um canal no YouTube sobre práticas sustentáveis que geram menor impacto ambiental. Ela publica vídeos com temas como consumo consciente, compostagem e geração de lixo. A hora de acordar, de arrumar a cama, o café da manhã, o exercício físico. A vida da bióloga Camila Vitorino dentro de casa é acompanhada mundo afora pela tela do computador. Após terminar o doutorado em neurociências pela Universidade de Surrey, na Inglaterra, ela decidiu mudar de carreira. Eu via que era muito urgente a questão ambiental. E aí eu criei um blog, que é o Pensando ao Contrário, só para falar sobre as coisas que eu já sabia, sobre sustentabilidade. Depois transformei em site, depois transformei em YouTube. Aí o YouTube cresceu muito. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu amo fazer. E aí, depois que acabou o doutorado, eu esperei, né, acabar o doutorado e resolvi seguir esse caminho. Camila é vegana e procura ser ecologicamente correta. Ela se preocupa com o impacto que deixa no planeta e as alternativas para ser mais sustentável divide com mais de 230 mil seguidores pela internet. Tem tantas coisas, exemplos pequenos que você pode fazer para diminuir o impacto ambiental, ser gentil, a própria questão da alimentação também, né? Porque o que a gente come tem um grande impacto ambiental. E você fazer isso, essas mudanças assim do seu cardápio, também ajudam muito. Você comer orgânico, você comer uma comida que foi feita com carinho. Nos
vídeos publicados toda semana, ela fala sobre plantas alimentícias não convencionais, as punks. Dá dicas de saúde, receitas veganas com alimentos plantados na própria horta. Eu vou te contar tudo sobre como você pode retardar o envelhecimento baseado em evidência científica. Uma grande preocupação da bióloga e youtuber é com o lixo. Ela adaptou a própria rotina para reduzir a quantidade de resíduos. Digamos que você vai tomar uma água de coco no parque. Vai ter que ter o canudinho, né? Então o que você pode fazer? Você pode levar um canudinho seu na bolsa. Muitas vezes eles vêm com uma capinha, então não tem problema. E você pode utilizar um canudinho reutilizável, que no caso seria desse tipo aqui. Sempre levar uma garrafinha com água, né? No caso, o que eu faço? Como muitas vezes garrafinha de aço inox é grandona, então eu compro às vezes uma garrafinha mineral que vem no vidro, que são pequenininhas, e aí eu tenho de vários tamanhos. Se eu vou sair 1 hora, por exemplo, eu levo uma pequenininha. Se eu vou sair umas 2 horas, eu levo uma maiorzinha. E aí, se eu vou passar o dia inteiro fora, levo uma tamanho família. E aí eu não preciso também ter o lixo da garrafinha. O impacto que os produtos de limpeza causam no meio ambiente também não pode ser descartado. Eles poluem as águas, geram mais lixo. Dá para minimizar esse prejuízo usando na limpeza ingredientes naturais, como limão, água, vinagre. A receita, claro, Camila distribuiu na rede. Compartilhou lições de limpeza ecológica. Hoje eu queria falar para você sobre os produtos de limpeza que eu uso aqui na minha casa. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, porque claro, eu dou dicas, né? Eu ensino a fazer vários produtos, mas muitas pessoas ficam com essa dúvida. Mas o que você usa para lavar sua roupa? O que você usa para limpar o seu banheiro? Hoje eu vou te contar tudo sobre a minha vida zero lixo, então bora conhecer minha casa. Os cosméticos são feitos artesanalmente com ingredientes naturais. Até para cuidar da pele, ela foge dos produtos industrializados. Muitas pessoas acham que é muito complicado você hidratar a pele, mas é só você utilizar um óleo vegetal puro, né? E você coloca 7 gotas do seu óleo essencial preferido. No caso, você pode utilizar óleo essencial de gerânio, que tem propriedades terapêuticas para a saúde da mulher. Você pode utilizar lavanda, que é mais calmante. Aí vai depender das propriedades terapêuticas que você quer. 7 gotas para 50 ml de óleo dá um ótimo hidratante facial. Na realidade, a mudança começa pela gente, né? Sempre. Não é uma ilusão a gente achar que vamos esperar os políticos fazerem pela gente. Não, a gente tem que mudar e se melhorar. E por isso que justamente o Pensando Contrário é isso, eu mostrando para as pessoas o meu exemplo e falando, eu consigo fazer, você consegue. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com um pensamento de Paulo Nogueira Neto. Ele morreu aos 96 anos, em 25 de fevereiro de 2019, e deixou um grande legado como um dos pioneiros do ambientalismo no Brasil. O futuro da humanidade depende da proteção da natureza, da proteção da biodiversidade. Repórter Eco, até o próximo programa.